Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Números, capítulo 14. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei como uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Então Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ficarão sabendo que fizeste sair este povo do meio deles com a tua força, e contarão isso aos habitantes dessa terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio desse povo, e que tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre esse povo, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor matou esse povo no deserto porque não pôde levá-lo para a terra que lhe havia prometido com juramento. Agora, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Rogo-te que perdoes o pecado desse povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E o Senhor lhe disse: por causa da tua palavra eu o perdoo. Mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e a Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes.
vossos cadáveres cairão nesse deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos nesse deserto. Segundo o número dos dias em que sondastes a terra, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos, 1 ano por dia. E sabereis o que significa me desobedecer. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei a toda esta comunidade perversa, aos que se rebelaram contra mim. Serão consumidos nesse deserto e aqui morrerão. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra, e que ao voltarem fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que também haviam ido sondar a terra, continuaram vivos. E Moisés falou essas palavras a todos os israelitas, e todo o povo ficou muito triste. Então, levantando-se de manhã cedo, subiram ao alto do monte e disseram: Aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subais, porque o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, bem na vossa frente, e caireis à espada, pois o Senhor não estará convosco, pois vos desviastes dele. Assim mesmo, eles subiram ao alto do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e os feriram, derrotando-os até Ormá. Capítulo 15. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas, quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos dou, e fizerdes ao Senhor oferta queimada, holocausto ou sacrifício, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino ou caprino, para cumprir o voto ou como oferta voluntária, para oferecer aroma agradável ao Senhor nas vossas festas fixas, o ofertante fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa da melhor farinha, misturada com 1/4 de hin de azeite, e prepararás para a oferta de libação a 1/4 parte de 1 hin de vinho para o holocausto ou para o sacrifício para cada cordeiro. Prepararás para cada cordeiro, como oferta de cereais, 2/10 de efa da melhor farinha, misturada com 1/3 de hin de azeite, e para a oferta de libação, oferecerás 1/3 de hin de vinho, em aroma agradável ao Senhor. E quando preparares um novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou fazer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecerás com o novilho uma oferta de cereais de 3/10 de efa da melhor farinha, misturada com meio hin de azeite, e para a oferta de libação oferecerás meio hin de vinho, como oferta queimada, em aroma agradável ao Senhor. Assim deve ser feito com cada novilho ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Qualquer que seja o número de animais que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural da terra procederá assim ao oferecer uma oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Se algum estrangeiro que estiver vivendo convosco, mesmo que ao longo das vossas gerações, oferecer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ele também fará conforme o vosso procedimento. Quanto à assembleia, haverá o mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que viver convosco, um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. O peregrino será como vós diante do Senhor. A lei e as regras serão as mesmas para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: Depois de entrardes na terra para a qual vos levarei, quando comerdes o pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta. Oferecereis um bolo como oferta da primícia da vossa massa, vós o oferecereis como uma oferta tirada da eira. Dareis ao Senhor uma oferta das primícias das vossas massas pelas vossas gerações.
Igualmente, quando errardes e não obedecerdes a todos esses mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés, tudo isso que o Senhor vos tem ordenado por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações. Se alguma coisa for feita por ignorância e a comunidade não souber, toda a comunidade oferecerá um novilho como holocausto em aroma agradável ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais e a oferta de libação correspondentes a ele, segundo a regra, e também um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos israelitas e serão perdoados, pois erraram e levaram sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor por causa do seu erro. Toda a comunidade dos israelitas será perdoada, bem como o estrangeiro que viver entre eles, porque todo o povo errou por ignorância. E se uma pessoa pecar por ignorância, E se só uma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano como sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por aquele que pecar diante do Senhor, quando pecar por ignorância. Feita a expiação, será perdoado. Haverá uma só lei para todo aquele que pecar por ignorância, tanto para o natural da terra de Israel como para o estrangeiro que viver entre eles. Mas a pessoa que pecar conscientemente, seja natural da terra, seja estrangeira, blasfema contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e infringiu o seu mandamento. Certamente ela será eliminada e o seu pecado recairá sobre ela. Estando os israelitas no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade, e o mantiveram preso, pois ainda não se havia declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: certamente o homem deve ser morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então o levaram para fora do acampamento e o apedrejaram até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos israelitas que façam franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações, e que ponham um cordão azul nas franjas das bordas. O cordão ficará nas franjas, para que ao vê-lo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e obedeçais a eles, e para que o vosso coração ou os vossos olhos não vos arrastem para a infidelidade, como já tem acontecido, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e obedeçais a eles, e sejais santos para com o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Salmo número 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou, para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Concluímos mais um dia da semana 9 do Ano Bíblico 2024.
E se esse conteúdo aqui do canal tem abençoado você, tem te ajudado nessa jornada de conhecimento e descoberta pela Palavra de Deus, aproveite para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada na Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.